Joe e as Baratas, conhecido originalmente como Joe's Apartment, é um filme americano de comédia musical lançado em 26 de julho de 1996. Dirigido por John Payson, foi a primeira produção da MTV Films, uma divisão da MTV que buscava expandir sua influência para o cinema. O filme é uma adaptação de um curta-metragem de 1992, também chamado Joe Zapped, criado pelo mesmo diretor e exibido como filler entre videoclipes na MTV. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado, comente o conteúdo que deseja ver no canal, compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer e seja um membro aqui do canal. Isso nos ajuda demais! Com um orçamento de 13 milhões de dólares, o filme combina atores reais com baratas animadas por computação gráfica, uma façanha técnica liderada pelo estúdio Blue Sky, que mais tarde produziria sucessos como A Era do Gelo. No Brasil, o filme ganhou popularidade ao ser exibido na televisão aberta, especialmente no canal SBT, tornando-se uma memória afetiva para muitos que o assistiram na infância. A história gira em torno de Joe, um jovem recém-formado pela Universidade de Iowa que se muda para Nova York em busca de um emprego e uma nova vida. Sem dinheiro, ele consegue um apartamento barato, mas descobre que divide o espaço com milhares de baratas falantes e cantantes. Essas baratas, lideradas por um inseto chamado Ralph, tornam-se seus aliados improváveis, ajudando-o a enfrentar desafios como capangas que querem demolir o prédio e problemas em sua vida amorosa. O filme é conhecido por seu humor escatológico, números musicais cativantes e uma visão peculiar da vida urbana em Nova York. Apesar de seu fracasso comercial, arrecadando apenas 4 milhões e 600 mil dólares em bilheteria e de críticas negativas que destacaram o humor como repugnante, o filme conquistou um status de culto ao longo dos anos. Fãs em plataformas como Reddit expressam nostalgia pelo filme, lembrando de cenas como as baratas dançando ou cantando. A combinação de comédia, música e animação inovadora faz de Joe e as Baratas uma obra única que reflete o espírito irreverente da MTV nos anos 90. A narrativa é impulsionada por um elenco diversificado de personagens humanos e baratas, cada um com papéis distintos na trama. Joe, interpretado por Jerry O'Connell, Joe é um jovem ingênuo e otimista que deixa Iowa para tentar a sorte em Nova York. Sua jornada é marcada por dificuldades financeiras e adaptação à vida urbana, mas sua resiliência e bom humor o tornam um protagonista cativante. Lily, vivida por Megan Ward, Lily é a filha do senador Doherty e uma ativista ambiental que trabalha em um projeto de jardim comunitário. Ela se torna um interesse amoroso de Joe, mas enfrenta conflitos devido às baratas e às ações de seu pai. Walter Shit, um artista excêntrico que ajuda Joe a conseguir o apartamento. Walter lidera uma banda chamada Shit, alterada para Pool em exibições na TV, na qual Joe se torna baterista. Seu nome peculiar reflete o humor irreverente do filme. Senador Doherty, interpretado por Robert Vaughn, é um político corrupto que planeja demolir o prédio de Joe para construir uma prisão. Sua ganância é um dos principais conflitos da história. Alberto Bianco, desempenhado por Don Ho, é um incorporador contratado pelo senador para esvaziar o prédio. Ele usa seus sobrinhos, Vlad e Jesus, para intimidar os inquilinos. Vlad e Jesus, capangas que tentam forçar Joe a deixar o apartamento, mas são frequentemente frustrados pelas baratas. As Baratas, milhares de insetos falantes e cantantes, liderados por Ralph. Suas vozes são fornecidas por atores como Billy West, Dave Chappelle e Rick Aviles, trazendo humor e personalidade. Elas têm seu próprio canal de TV a cabo e adoram música. A história começa com Joe chegando a Nova York, cheio de esperança, mas rapidamente enfrentando a realidade da cidade. Após ser assaltado, ele fica com pouco dinheiro e precisa de um lugar para morar. Sentado em um banco desanimado, ele conhece Walter Shit, um artista local que o informa sobre um apartamento controlado por aluguel que ficou vago após a morte da senhora Grotowski. Walter sugere que Joe finja ser o filho dela para assumir o imóvel, e os dois convencem o proprietário e os vizinhos dessa mentira. Joe se muda para o apartamento, mas logo percebe que está em péssimas condições, sujo, com buracos no teto e infestado por baratas. Ao acender a luz, ele vê milhares de insetos espalhados, mas para sua surpresa, eles começam a falar e cantar. Lideradas por Ralph, as baratas explicam que evitam se comunicar com humanos porque estes tendem a esmagar primeiro e perguntar depois.
Elas apresentam o apartamento com a música Welcome to Joe's Apartment, um número animado que destaca sua alegria por terem um novo inquilino desanchado, que deixa comida espalhada. Enquanto isso, o prédio está na mira do senador Doherty, que deseja demoli-lo para construir uma prisão. Ele contrata Alberto Bianco, que envia seus sobrinhos, Vlad e Jesus, para intimidar os inquilinos. Quando os capangas visitam Joe, as baratas intervêm, usando sua quantidade e astúcia para assustá-los, o que faz Joe começar a apreciá-las. Joe enfrenta dificuldades para encontrar um emprego. Em uma tentativa de trabalhar em um restaurante, as baratas invadem a cozinha, causando pânico entre os clientes e levando à sua demissão. Em outro emprego, em um escritório, os insetos aparecem em documentos importantes, resultando em mais uma dispensa. Frustrado, mas sem desistir, Joe aceita se tornar baterista na banda de Walter, apesar de não ter talento musical. Enquanto coloca cartazes para promover a banda, Joe conhece Lily, que está trabalhando em um jardim comunitário próximo ao prédio. Eles se conectam por seus ideais e começam a namorar. Joe a convida para seu apartamento, mas faz o acordo com as baratas para que fiquem escondidas. Durante o encontro, tudo parece ir bem até que os insetos quebram a promessa e aparecem, cantando Funk Towel enquanto nadam sincronizadamente no vaso sanitário. Lily, horrorizada, foge. Desolado, Joe descobre que o jardim de Lily foi incendiado por Vlad e Jesus. Durante uma discussão com as baratas, acusando-as de arruinar sua vida, o prédio também é incendiado pelos capangas. Sem teto, Joe e as baratas fazem uma trégua. Os insetos decidem ajudar, chamando favores de todas as baratas, ratos e pombos de Nova York. Durante a noite, eles reúnem materiais e transformam a área destruída em um jardim, cuidando da papelada para transferir a propriedade para Joe. Joe e Lily se reconciliam, o jardim comunitário é um sucesso e os planos do senador são frustrados. Joe aceita suas companheiras de quarto inusitadas e todos celebram com um último número musical, Sewer Surfing, enquanto as baratas surfam pelos esgotos da cidade. Joe enfrenta vários desafios ao longo da história. Falta de moradia. Após ser assaltado, Joe luta para encontrar um apartamento acessível em Nova York, uma cidade conhecida por seus altos custos de vida. Convivência com baratas. Inicialmente, ele tenta se livrar dos insetos, mas precisa aprender a coexistir com eles, superando seu nojo inicial. Ameaças dos capangas. Vlad e Jesus tentam forçá-lo a sair do apartamento com intimidações, mas as baratas o protegem. Instabilidade profissional. As baratas, embora bem intencionadas, sabotam suas tentativas de manter um emprego, aumentando sua frustração. Relacionamento amoroso. O romance com Lily é ameaçado quando as baratas a assustam, criando um conflito emocional para Joe. Incêndio do prédio. O clímax ocorre quando o prédio é destruído, deixando Joe sem lar e forçando-o a depender das baratas para reconstruir sua vida. Como uma comédia fictícia, Joe e as baratas não está ligado a eventos históricos reais, mas reflete o contexto cultural dos anos 90. O filme foi lançado em 26 de julho de 1996 nos Estados Unidos e em 20 de junho de 1997 em Portugal. No Brasil, sua exibição na televisão aberta, especialmente no SBT, contribuiu para sua popularidade. O curta original, Joe Zapped, foi exibido em 1992 na MTV, marcando o início da trajetória do projeto. O filme é notável por ser a primeira produção da MTV Films e por seu uso pioneiro de CGI para criar as baratas, utilizando o mesmo motor gráfico de filmes como O Exterminador do Futuro 2 e Jurassic Park. A produção levou 3 anos devido à complexidade da animação, um feito significativo para a época. Joe e as Baratas é uma mistura única de comédia, musical e fantasia, destacando-se pela premissa absurda de baratas antropomórficas. O filme usa humor escatológico e números musicais para explorar temas como amizade, aceitação e resiliência. As baratas, apesar de inicialmente repulsivas, tornam-se símbolos de comunidade e apoio, ajudando Joe a superar adversidades. A animação das baratas, criada pela Blue Sky Studios, é um dos pontos altos, com cenas como a natação sincronizada no vaso sanitário sendo memoráveis pela criatividade. As vozes de atores como Billy West e Dave Chappelle adicionam carisma aos insetos, tornando-os mais interessantes que alguns personagens humanos. O filme também aborda questões sociais, como a decadência urbana, a corrupção política e o ativismo comunitário, através do conflito entre o senador Doherty e o projeto de Jardim de Lily. Embora essas questões sejam tratadas com leveza, elas adicionam profundidade à narrativa. Joe evolui de um forasteiro ingênuo para alguém que abraça a imprevisibilidade de Nova York, simbolizada por sua amizade com as baratas. Os insetos, por sua vez, representam os marginalizados, mostrando que unidos podem fazer a diferença.
Comparado a outros filmes com insetos falantes como Formiguinha Z e Vida de Inseto, ambos de 1998, Joe e as Baratas é mais adulto e irreverente, refletindo o público-alvo da MTV. Sua influência é limitada, mas abriu caminho para outras produções da MTV Films e para o crescimento da Blue Sky Studios. A produção de Joe e as Baratas foi um desafio técnico, combinando atores reais com 5.000 baratas verdadeiras e animação CGI. O estúdio Blue Sky, em seus primeiros trabalhos, usou tecnologia avançada para criar os insetos falantes, supervisionada por Chris Wedge. A escolha pelo CGI, em vez da animação stop motion do curto original, foi controversa, pois tirou o trabalho de animadores tradicionais, mas resultou em mais de 300 planos animados. O filme foi filmado em Nova York, capturando a atmosfera da cidade, com cenários que destacam a sujeira e o caos do apartamento de Joe. A trilha sonora, composta por Carter Burwell, inclui números musicais escritos por Kevin Weist e John Payson, como Funky Towel e Sewer Surfing, que nunca foram lançados em um álbum oficial, para a decepção de alguns fãs. A direção de John Payson, que também escreveu o roteiro, reflete sua visão de expandir o curta sem interferência do estúdio, resultando em um filme fiel ao seu estilo irreverente. A escalação de vozes, incluindo Dave Chappelle em um de seus primeiros papéis, adicionou autenticidade ao humor. O filme recebeu críticas majoritariamente negativas na época de seu lançamento. Roger Ebert descreveu-o como nojento e criticou o humor, especialmente um subenredo envolvendo bolos desinfetantes de banheiro. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma pontuação de 19%, refletindo a desaprovação crítica. No entanto, o público foi mais receptivo ao longo do tempo, com fãs compartilhando memórias nostálgicas em fóruns como o Reddit. No Brasil, a exibição no SBT transformou o filme em um clássico cult, com muitos lembrando de cenas como as baratas assistindo a um filme pornô de insetos. Sua influência cultural é modesta, mas o filme é lembrado por sua originalidade e por ser um marco na história da MTV Filmes e da Blue Sky Studios. E aí, o que achou da história de Joe e as Baratas? Deixe seu comentário abaixo contando se você já assistiu ao filme, qual cena mais te marcou ou se tem alguma memória especial de quando ele passava na TV. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas descubram essa comédia única dos anos 90. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards